Fala pessoal, tudo belezinha? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é o nosso primeiro vídeo sobre derivadas, tá bom? Então, nesse vídeo o que a gente vai fazer é definir a derivada, né? A gente vai entender o que a derivada significa, vamos conseguir interpretar ela como uma taxa instantânea de variação, vamos olhar para ela como algo geométrico, como algo, vamos dizer que dinâmico, tá? Então, vai ser um vídeo para a gente definir o que é a derivada e entender o que ela é, tá bom? Vamos falar também de derivadas de ordem superior, tá? Que vão ser derivadas de derivadas, o que pode parecer um pouco assustador, mas não é nada assustador. Se você entender o que é uma derivada, entender o que é uma derivada de ordem superior, é trivial, de verdade mesmo. E também a gente vai comentar sobre o que é uma função derivada. Então a gente vai entender a derivada como um número no começo, para depois generalizar essa ideia para uma função derivada, tá bom? Então vamos embora. Vamos lá, pessoal, vamos entender isso direitinho. Então, pessoal, considerem a seguinte situação, né? Nós temos essa linha verde que é a curva do gráfico da função f, tá? E a gente tem um ponto A, que é um ponto pertencente ao gráfico, um ponto sobre a curva. Então temos a seguinte situação, tá? O problema é, eu quero encontrar a inclinação da reta tangente à curva que passa pelo ponto A. Ou seja, se a curva está aqui, eu tenho um ponto A, a reta só vai encostar nesse ponto. Bem, nós não sabemos a princípio calcular a inclinação da reta se eu tenho somente um ponto. Eu preciso de pelo menos 2 pontos para poder calcular a equação da reta, né, e a inclinação da reta, consequentemente. Então, vamos segurar então esse problema aqui no bolso e vamos olhar uma outra situação. Se eu tiver um ponto B, aqui, ó, vou botar um ponto B mais longe aqui, ó, ponto B aqui, por exemplo, também pertencente ao gráfico da função, calcular a equação que passa pelos 2 pontos, aí eu sei, porque eu tenho 2 pontos, né, eu posso calcular a inclinação da reta sem problemas. Se você lembrar, a inclinação da reta ela é dada por essa equação aqui, né? A reta que passa pelos pontos A e B é f de xb menos f de xa, dividido por xb menos xa. É claro aqui, né, que as coordenadas do ponto B são xb, f de xb, e as coordenadas do ponto A é xa, e em y é f de xa, né? Então, como eu sei os pontos, eu conheço as coordenadas, eu consigo calcular a inclinação dessa reta. Essa reta é essa aqui, desenhadinha aqui em cinza, que nós chamamos de reta secante ao gráfico da função, que passa pelos pontos A e B. O que é uma reta secante? É uma reta que secciona o gráfico, ele corta o gráfico. Esse aqui foi fácil, né? Mas você deve pensar, o que isso tem a ver com reta tangente? A reta tangente passa num único ponto. Essa aqui que passa em 2 pontos eu sei fazer. Mas, usando a reta secante, né, cuja inclinação está aqui embaixo, eu posso pensar em alterá-la até eu conseguir encontrar a inclinação da reta tangente ao ponto A, que é o que eu quero. Como eu posso fazer isso? Bem, eu posso fazer o seguinte. Se eu tenho aqui as coordenadas xb e xa, eu vou colocar aqui com uns segmentos para ajudar a gente a entender. Né? Aqui eu tenho a coordenada xb, que é a x do ponto B, e aqui a coordenada xa, que é a coordenada x do ponto A. À medida que eu faço o xb se aproximar de xa, eu vou fazer o ponto B se aproximar do ponto A. Né? Então eu vou ter uma reta secante aos pontos A e B, cada vez mais próximo da reta tangente ao ponto A. Né? Se eu faço o ponto B se aproximar do ponto A, né? Ou seja, o xb se aproximar do ponto xa, e consequentemente o ponto B vai aproximar do ponto A, essa reta aqui, secante, vai se aproximar cada vez mais da reta tangente que eu queria. Porém, se eu colocar o ponto xb em cima do ponto xa, né, o xb é igual ao ponto xa, eu não posso fazer isso, porque eu vou ter uma divisão por zero. Na verdade, eu vou ter um zero dividido por zero. Né? Se xb for igual a xa, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Então eu não posso fazer isso. Porém, eu posso pensar no artifício que nós já estudamos, que é a base do cálculo diferencial integral, que é o limite. Então, no limite de xb tendendo a xa, ou seja, quando xb tende a xa, a inclinação da reta secante vai tender à inclinação da reta tangente. Cada vez ela está mais inclinada, parecida com a reta tangente que nós queremos. Então, quando eu me aproximo de xa por xb, o ponto B se aproxima do ponto A, então eu posso dizer
que no limite de xb tendendo a xa, dessa inclinação, que é essa inclinação aqui, eu vou ter a inclinação da reta tangente, ou seja, o limite de xb tendendo a xa de f de xb menos f de xa dividido por xb menos xa é a inclinação da reta tangente ao ponto A. Não é isso? Olha só, nós pegamos a reta secante, fizemos xb tender a xa, né, o limite de xb indo a xa, da inclinação da reta secante, e essa reta secante foi se transformando na reta tangente. Então a reta tangente vai ter a inclinação dada por um limite da inclinação da reta secante. Guardem no coraçãozinho de vocês essa expressão aqui, porque ela vai ser, no mínimo, extremamente importante na definição de derivada, tá bom? Agora pensa no seguinte esquema. Ó. Suponha que eu tenha a distância, tá, de um objeto, né, um carro, por exemplo, e se essa distância, a posição, ela é dada em função do tempo. Tá? Né? Por exemplo, agora, no instante agora, eu estou nessa posição, aí passa um segundo, eu estou agora aqui mais pertinho da tela. Né? Então, minha posição mudou com relação ao tempo, né? Em função do tempo, em função do instante. Tá? Então, supondo que eu tenha, por exemplo, a distância 1, a posição 1, dada em função do tempo 1, tá? O instante inicial, e eu tenha uma posição 2 no futuro, ou seja, no instante T2. Tá? Bem, se a gente pensar nessa situação, pense agora no que seria a velocidade. Né? A minha velocidade média entre os instantes T2 e T1 nada mais é que a variação da posição em relação à variação do tempo. Né? Por exemplo, quilômetros por hora, metros por segundo, é sempre uma variação de distância, né, metros ou quilômetros, por hora, por segundo, em relação à variação do tempo. Então, a minha velocidade média, por exemplo, seria, né, a minha distância final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Né? E escrito de outro modo, né, isso aqui, a distância final é função do tempo final, então menos a posição no tempo inicial, D1, F de T1, tudo isso dividido pela variação temporal, T2 menos T1. Né? Ou ainda, se eu quiser escrever de uma outra maneira, né, a variação de posição seria, por exemplo, ΔD dividido por ΔT. Né? Isso se eu estiver notando, por exemplo, né, que ΔD é a distância final menos a inicial e ΔT é o tempo inicial, final menos inicial. Né? Questão de nomenclatura. Mas o que importa é que a minha velocidade média é dada pela diferença da função dividida pela diferença da variável independente. Né? Seria aqui a diferença da coordenada y dividida pela diferença da coordenada x. Né? Se a gente estivesse fazendo uma função de x, f de x. Né? Bem, pense agora que eu queira saber não a velocidade média entre os dois instantes, mas eu quero saber a minha velocidade específica, num instante específico, que nós vamos chamar de velocidade instantânea. Tá? E vamos notar aqui um v inst, né? V instantâneo, tá? No instante, por exemplo, no instante T1. Tá? Então eu estava no instante T1, eu tinha a velocidade, eu fui andando, o tempo foi passando, a velocidade foi alterando, né? Minha posição foi alterando, portanto a minha velocidade pode ter sido alterada também. Né? E aí, no instante T2, eu estava numa outra posição, e a cada instante que eu passei entre o instante T1 e T2, eu tinha uma velocidade. E a média dessas velocidades é justamente isso. Né? Agora, no instante T1, eu poderia fazer o cálculo da velocidade no instante T1, quanto mais próximo de T2 tiver T1, né, quanto mais T2 e T1 estiverem próximos, ou seja, quanto menos tempo tiver passado e eu tiver calculado a minha velocidade média nesse pequeno instante, mais próximo do valor da velocidade naquele instante inicial eu vou estar. Né? À medida que o tempo vai passando, eu posso variar a velocidade, mas se o tempo tiver uma medida de diferença muito pequena, eu posso ter uma aproximação cada vez melhor da velocidade instantânea no meu tempo que eu queria marcar, que era o tempo T1, que eu botei o nome aqui, né? Tá? Então,
À medida que T2 se aproxima de T1, ou seja, à medida que o tempo final se aproxima do inicial, a minha velocidade média se aproxima da medida da velocidade instantânea. Escrito de outra maneira, a velocidade instantânea no instante T1 é o limite quando T2 tende a T1 da velocidade média, né, de f de T2 menos f de T1 dividido por T2 menos T1. Né? Se você lembrar da equação que a gente obteve na hora de falar sobre inclinação de reta tangente a um ponto na curva, era justamente essa mesma equação. Então, aqui a gente obteve aqui uma equação para um problema dinâmico, né, um problema de velocidade, tá? Uma equação idêntica, literalmente idêntica àquela da inclinação da reta tangente. Tá? A única mudança que a gente poderia estar aqui é a mudança de nomenclatura, né? Onde a T2 e T1 era XB e XA, mas tudo bem, né? Onde eu botei T2 eu botei XB, onde eu botei T1 eu botei XA, ou ao contrário, não me lembro bem, mas é só trocar os nomes, no fim das contas, né? A XB tendendo a XA, aqui é T2 tendendo a T1, tanto faz, né? É só um nome que eu vou mudar. Eu poderia escrever essa equação de uma outra maneira também. Se eu usar essa nomenclatura aqui também, né? Percebe que quando T2 tende a T1, ó, como o ΔT é T2 menos T1, quando T2 tende a T1, né, ΔT tende a zero. Né? Porque T2 tende a T1, isso aqui vai tender a zero. T2 menos T1 vai tender a zero. Não vai ficar igual ao outro, né? A tendência é que fique próximo, essa diferença vai ficar nula. Então eu posso escrever também, se eu quiser, né, essa velocidade instantânea como sendo o limite quando ΔT tende a zero de, olha, se ΔT, vamos botar aqui do lado em vermelho aqui, ó, se ΔT é igual a T2 menos T1, isso aqui é equivalente a escrever que T2, passar o T1 para cá, somando, né, é igual a ΔT mais T1, né? Então, onde tiver ΔT, onde tiver T2, eu vou escrever ΔT mais T1. Porque agora eu estou sumindo com T2 da nomenclatura, né? Então vai ficar F de T2, mas T2 é isso aqui. Então F de ΔT mais T1 menos F de T1, eu vou deixar ele aqui mesmo, dividido por T2 menos T1, que é o próprio ΔT. É uma outra maneira de escrever, né? Eu posso escrever a minha velocidade instantânea no instante T1 como sendo isso aqui, ou como sendo isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa, tá? São duas maneiras de escrever o mesmo número, né? Velocidade instantânea no instante T1. Tudo bem? O recado que fica é, eu posso escrever o mesmo valor, o mesmo limite para o problema de inclinação da reta tangente a um ponto numa curva de um gráfico e para calcular a velocidade instantânea de um objeto no instante que eu gostaria de calcular a velocidade. Curioso isso? A derivada é justamente isso. Vamos ver isso com mais detalhe, então? Então, nós entendemos a derivada sem saber que estávamos falando da derivada. Então, vamos defini-la agora. Tá? A derivada de f num ponto A, nós vamos chamar de f' de A, é o limite quando x tende a A de f de x menos f de A dividido por x menos A. Ou podemos escrever também de uma outra maneira, como a gente fez com ΔT agora, como na velocidade média, para virar velocidade instantânea, a gente pode fazer o limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a, dividido por h. Aqui o h é, na verdade, o x menos a, igual o ΔT era T2 menos T1. São duas formas de escrever a definição de derivada, as duas são equivalentes, basta fazer o que nós chamamos de uma mudança de variável. A gente transforma o x e o a num número chamado h. Né? Cada jeito de escrever tem a sua vantagem e a gente vai ver isso com o uso, tá bom? Por falar em vantagem de notação, existe o que nós chamamos comumente de notação de Leibniz, tá? Isso é devido ao matemático Gottfried Leibniz, que escreve a derivada, em vez de f' de a, escreve como dy dx, uma barra vertical, em x igual a a. Isso quer dizer a variação infinitesimal de y com relação a x,
calculada em x igual a a. Tá? É a mesma coisa que a derivada, a gente lê isso, na verdade, com o mesmo nome, né? É derivada de f de x, né, de y igual a f de x, em relação a x em a. Cada uma das nomenclaturas, f' ou dy dx, tem também a sua vantagem e a gente vai ver com o uso também em cada momento o qual vai ser mais vantajoso. Uma nomenclatura, na verdade, uma notação faz uma diferença muito grande na hora de resolver um problema. O jeito que nós escrevemos o problema pode ajudar a gente a resolvê-lo, muitas vezes, tá? Outra coisa legal é nós entendemos que o que a gente fez ali, na verdade, né? O que são essas duas coisas? A derivada sendo a inclinação da reta tangente a um ponto na curva do gráfico e a derivada sendo a velocidade instantânea, num instante específico, de um trajeto de um objeto. As duas coisas tratam de problemas diferentes, né? Ali é um problema geométrico, no caso da reta tangente, no outro é um problema dinâmico, vamos chamar assim, né? Da velocidade instantânea. Mas as duas estão tratando de um negócio chamado taxa de variação. Tanto um caso quanto o outro está dizendo como uma grandeza varia em relação à outra, né? No caso da velocidade, isso é bem claro, né? É quanto a posição varia em relação ao tempo. Isso é velocidade, né? Então nós chamamos de velocidade média a taxa média de variação. E a velocidade instantânea de taxa instantânea de variação da função com relação à sua variável independente. No caso da reta também, a reta tangente, a inclinação varia com relação ao valor de x, né? Então, ambos os casos estamos tratando da variação da função com relação à sua variável independente. E quando nós fizermos o limite dessa variação em x ser pequena, né, o quão pequena a gente queira, tendendo a zero, nós estamos tratando da velocidade instantânea ou da taxa de inclinação instantânea, no fim das contas, a taxa instantânea de variação da função com relação à sua variável. Tudo bem? Esse conceito ele tem aplicações em várias áreas, tá? Em física, como a gente pode ver, a velocidade, nós podemos também ter aceleração, a densidade. Em química, você tem também a taxa de reação de um produto. Em biologia, você pode ter também a taxa de crescimento populacional. Em economia, né, você pode ter também a taxa de variação de um preço. Você tem, por exemplo, o custo marginal. E, enfim, até em ciências humanas isso pode ser aplicado. Então, a derivada ela é uma abstração, né, de conteúdos aplicáveis, tá? Como a matemática costuma fazer, dessa maneira, de maneiras em pontos bem distintos, né? A derivada aparentemente pode parecer um negócio bem abstrato, e ela é, de certo modo, né? Mas ela é muito facilmente aplicável em várias áreas, e se você faz um curso aí, por exemplo, como engenharia, vai ser isso muito útil para você em várias coisas. Bem, a gente pensou até agora em derivada como sendo um valor, sendo um número, né? Era a inclinação da reta, ele era a velocidade instantânea, tudo um número. Mas nós podemos também falar em funções derivadas, tá? Enxergar a derivada como uma função. Isso é um negócio muito simples que a gente vai ver daqui a pouquinho. E também falar sobre o que são derivadas de ordem superior. Derivada de ordem superior nada mais é que derivadas das derivadas, tá? Isso é super simples de entender, né? Se eu tenho uma derivada, como eu vou ter uma função derivada, eu vou poder derivar essa função que é a derivada. Tá? Vamos para a lousa que isso vai ficar muito mais fácil de entender, beleza? Bem, essa é a derivada, como nós acabamos de ver. Ou mais ainda, essa é a derivada de f no ponto A. Assim que a gente lê isso, né? Então, se nós fizermos esse número A variar, tá? Agora ele sendo qualquer valor, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui até de outra cor, número x qualquer. Então nós vamos ter, na verdade, para cada x, um valor da derivada. Certo? Ou seja, essa função de x agora nós chamamos de função derivada. Tá? Se eu tenho f de x, uma função, a função derivada de f é dada por f' de x, e essa expressão aqui, limite de h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. E agora que a gente tem uma função derivada, eu posso pensar em derivadas de ordem superior. Que daí, tudo bem, né? Se eu tenho a função f, isso me leva a derivada dela, f'. Agora, se eu tiver a derivada f' como uma função, eu posso ter agora a derivada da derivada. Nós escrevemos como
f duas linhas, ou derivada segunda de f. E se eu quiser fazer a derivada dessa função, a mesma coisa. A derivada da derivada segunda, eu vou escrever derivada terceira, tá? E a partir aqui da derivada terceira, para mais, nós escrevemos a derivada com um númerozinho assim entre parênteses, né? A derivada quarta, a derivada quinta, e de maneira geral, a derivada enésima da função f é dada por um n entre parênteses, tá? É mais comum você trabalhar no máximo até a segunda ou terceira derivada em aplicações físicas, por exemplo, né? Mas, matematicamente falando, você pode ter derivadas de ordens superiores a 3, 4, 5, tudo depende da própria função, tá legal? Nós vamos estudar isso também com mais detalhes mais à frente, né? Quando a função vai ser derivável, quando não vai ser derivável, tá? Mas a ideia aqui era que você entendesse que a derivada pode ser vista como uma função, e como ela é uma função, eu posso derivá-la novamente, e derivar a derivada, e por aí vai, até a enésima potência, né? Na verdade, a enésima derivada da função f é anotada dessa maneira. Tá legal? Vamos fazer um exemplo agora de calcular a derivada de uma função, tá? Você vai ver que a gente vai calcular pela definição aqui, né? E mais pra frente você vai ver que vão existir regras para tipos de funções, para famílias de funções, em que nem sempre você vai precisar calcular, né? Você nunca mais vai precisar calcular, na verdade, funções derivadas pelo limite, pela definição de limite, né? Mas vamos fazer aqui, é bom fazer uma vez na vida, pelo menos, para te entender como funciona, tá? Se eu pegar, por exemplo, a minha função f de x igual a x² menos 3x, tá? Como é que seria a derivada dessa função? Bem, pela definição, a derivada seria o limite, né, quando h tende a zero, de f de x mais h, bem, vai ser x mais h no lugar do x, né? Vai ficar então x mais h ao quadrado menos 3 vezes x mais h. Isso aqui é a primeira função, f de x mais h, menos f de x, tá? Que é justamente essa aqui, x² menos 3x, tudo isso dividido por h. Tá? Agora só nós abrimos essa expressão. Vamos lá. F' de x, então, vai ser o limite, quando h tende a zero, de x mais h ao quadrado, então vai ser o quadrado do primeiro, né? X ao quadrado, mais 2xh, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Mais h ao quadrado, né? Menos 3, agora eu pego aqui a distributiva, né? Menos 3x, menos 3h, tudo isso, menos x², menos com menos mais 3x, e todo esse negócio aqui dividido por h, né? Repara que eu não posso substituir o h por zero aqui, vou ter uma divisão por zero, né? Então vamos continuar, ver se a gente consegue cancelar alguma coisa. Limite quando h tende a zero de, vamos pensar, x² com menos x², né? Vou ter um x² positivo e um negativo, eu posso mandar para casa do chapéu esses termos. Menos 3x com mais 3x, também posso cortar. Sobrou isso aqui com isso aqui, que aparentemente eu não posso cortar. Vamos escrever aqui e ver o que acontece. Vai ficar então 2xh mais h² menos 3h, tudo isso dividido por h. Repare que todos os termos aqui têm um h em comum, né? Eu vou escrever então h colocado em evidência. Vai ficar o limite, quando h tende a zero, de h vezes quem? 2x, né? Se eu tinha um h, 2x, mais h². Se eu tenho um h² aqui, então vai sobrar um h, mais h, menos 3h, já tinha um h em evidência, menos 3. Tudo isso dividido por h. Como no limite
nós não estamos interessados no próprio ponto, ou seja, h não é zero, está tendendo a zero, eu posso cortar h com h. E assim, o meu problema de divisão por zero é resolvido. Ou seja, agora eu tenho simplesmente limite quando h tende a zero de 2x mais h menos 3. 2x mais h menos 3. Que, substituindo o h por zero, agora eu posso fazer isso, vai me dar 2x menos 3. E essa é a função f' de x. Tá bom? Se a f de x é isso aqui, a derivada dela, f', é essa outra função de x também. Tá? Fica como exercício vocês derivarem essa função do x menos 3, tá? E achando, ou seja, a derivada segunda agora, e você vai achar aqui, no fim das contas, você vai fazer a conta aí na sua casa, e vai ver que f duas linhas de x vai ser igual a 2. Tá? Como é que eu fiz isso tão rápido? Não fiz de cabeça essa conta toda de novo. Nós vamos ver nas próximas aulas como que funcionam as derivadas de funções, por exemplo, polinomiais, como é esse caso aqui. E essas são as mais fáceis de calcular. Tá? Por isso eu fiz isso tão rápido. Tá? Confira aí, faça essa conta direitinho. Você coloque 2x aqui na fx mais hf de x, né? E aí calcule esse limite e vai encontrar um número 2, beleza? Tá, pessoal, então era isso que eu tinha para falar hoje nesse vídeo, tá? Nós entendemos o que é a derivada, né? Vimos alguns exemplos de motivação para nós seguirmos e conseguimos definir a derivada como sendo aquele limite específico. Vimos que podemos definir ela de duas maneiras diferentes, que são equivalentes, tá? Usando aquele h tendendo a zero, ou usando o x tendendo a a, né? Vimos que nós podemos expandir a ideia de derivada para a ideia de uma função derivada, e, portanto, depois disso, nós podemos calcular derivadas dessa função derivada, chegando à ideia de derivadas de ordem superior, tá? Lembrando também uma coisa muito importante, que é a notação, né? Nós podemos usar a derivada de f no ponto A como sendo f' de A, ou, de maneira geral, a derivada de f como função sendo f' de x, ou, se nós lembrarmos que y é uma função de x, y é igual a f de x, você pode usar a notação de Leibniz, que é dy dx, que é uma notação muito útil em alguns problemas, geralmente problemas aplicados, isso vai aparecer e vai ajudar a gente a entender a situação. Tá? Uma notação forte é sempre muito importante. E quanto mais notações nós tivermos em nossas mãos, mais armados nós temos para resolver o nosso problema, beleza? E no próximo vídeo nós vamos tratar de técnicas de derivação. E aí, essa derivação que nós fizemos aqui pela definição de limite não vai ser mais preciso, ainda bem, né? Tá, galera? Valeu pela presença aí e até mais. Falou!